Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Neste segundo bloco, nós contamos para você uma história de testemunho, de entrega da vida a Deus, que chega até o ponto do martírio, aqui nas nossas terras brasileiras. Trata-se da Madre Joana Angélica. Estamos na comemoração dos 200 anos do martírio da Madre Joana Angélica, aquela que partiu com o grande testemunho e com os odores da santidade. Uma história de pessoas santas, que viveu uma missão ardente e fervorosa de Deus, junto de nós aqui no Brasil. Há exatamente 200 anos, a Madre Joana Angélica, baiana, foi morta por soldados portugueses na porta do convento, na tentativa de proteger a casa de Deus. Ela dizia: para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, recuai, só penetrareis nesta casa, passando sobre o meu cadáver. Foi com essa frase que a Madre Joana Angélica de Jesus tentou deter os soldados portugueses que queriam invadir o convento da Lapa. O ano era 1822, onde residiam as irmãs da Ordem da Imaculada Conceição. Algumas imagens tentam nos reportar a esse momento dramático de perseguição que as irmãs viveram e que a Madre esteve à frente, defendendo a casa de Deus, defendendo a vida religiosa que não poderia ser profanada daquela forma. Para nos contar mais detalhes sobre essa história, tenho a alegria de trazer agora ao vivo para conversar conosco o nosso querido Padre Aderbal Galvão de Souza. Ele fala conosco direto de Salvador, na Bahia. Padre Aderbal é diretor-geral da Rádio Excelso da Bahia, pároco da paróquia de São Pedro, que faz parte desse convento da Lapa. Um sacerdote, então, que vive muito bem toda a realidade do que lá aconteceu e traz para nós detalhes que não conhecemos. Acredito que é a primeira vez que você que nos acompanha sabe da vida de Madre Angélica. Nós então queremos conhecer muito melhor esse legado missionário de força de Deus e de resistência a todo o mal. Padre Aderbal, bom dia, nós te recebemos com muito carinho. Bom dia, Padre Renatinho. Olha, eu também, com muita alegria, estou aqui acompanhando todo o programa, me uni perfeitamente ao Senhor na oração, porque eu estou no local aqui onde Madre Joana Angélica foi assassinada, dentro da igreja, diante do Santíssimo Sacramento. Nesta quinta-feira, dia de adoração, estou unido ao Senhor e a todos que nos acompanharam na oração pela paz. Estamos sofridos, né? Padre Aderbal, é isso mesmo aqui que eu narrei, eu disse certo, foi mesmo aí diante de ameaças dos portugueses que ela entregou a sua vida, foi assim mesmo que tudo aconteceu? É verdade, nós estávamos lá há 200 anos atrás, né? Estávamos vivendo já um momento difícil aqui no Brasil. O Dom João VI já tinha voltado para Portugal. A gente se lembra, todos nós estudamos na nossa história, que Dom João VI uniu ao Brasil, extinguiu a condição de colônia, o Brasil não era mais colônia, se uniu a Portugal e passou a ser o Reino Unido. Mas os portugueses não ficaram satisfeitos com essa realidade. Eles gostariam que o Brasil voltasse à condição de colônia, porque também a Europa não aceitou muito bem esta união de Portugal com a colônia do Brasil. Dom João VI teve que voltar para Portugal, deixou aqui no Brasil o seu filho, Pedro I, coroou como rei, ele ficou aqui como imperador do reino, porque já não era mais colônia. Mas lá em Portugal continuaram os questionamentos, os portugueses insatisfeitos, e
Dom João VI pediu ao seu filho que voltasse imediatamente para Portugal. Ele desistiu da volta a Portugal e no dia 9 de janeiro nós estudamos também que Dom Pedro I recebeu a correspondência do pai e naquele dia ele declarou que não voltaria mais, como é para o bem do povo e felicidade geral da nação brasileira, diga ao povo que eu vou continuar no Brasil. Ficou conhecido como o dia do fico, 9 de janeiro. E aí continuaram já os conflitos, né? Portugueses e brasileiros. E foi justamente no dia 19 de fevereiro que os soldados portugueses tentaram invadir aqui o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. E Madre Joana Angélica foi à porta, né? E com essas palavras ela tentou deter os soldados portugueses. Era já o final do dia. Antes deles, ao entrar no portão, que eles arrombaram o portão do convento, já encontraram no pátio, porque tem uma casa vizinha que morava o capelão, Daniel Lisboa. Eles, com uma coronhada, derrubaram o padre, ele ficou paralítico depois, e então eles vieram para as portas do convento. E eles avançaram e, com uma baioneta, tiraram a vida de Madre Joana Angélica. Ela ficou aqui na igreja, estendida sob o cuidado das irmãs, durante a noite, mas no dia 20, na manhã do dia seguinte, ela faleceu. Padre Aderbal, então, Madre Angélica tem aí todo um odor de santidade junto do povo de Deus. As pessoas pedem a intercessão de Madre Angélica, ainda que não tenhamos da igreja a palavra que a canoniza, mas há então uma inspiração, um movimento de devoção e de santidade pelo seu testemunho? Sim, Madre Joana Angélica, padre, você pode imaginar o que significava 200 anos atrás um convento de irmãs que viviam na clausura, viviam só para a oração. Então, aqui era o centro onde as pessoas de toda a cidade buscavam o conforto. Elas ficavam isoladas, mas podiam conversar, aconselhar as pessoas. E muita gente, nos momentos propícios, vinham para pedir orações a estas irmãs. Então, a Madre Joana Angélica e toda a sua comunidade era muito querida. Podemos imaginar o que causou ao povo brasileiro a morte de Madre Joana Angélica e da maneira como foi, né? Como ela enfrentou também com essa coragem toda. Então, desde o início, a Madre Joana Angélica é considerada para nós como uma mártir da independência e uma mártir também da fé, porque com a morte de Madre Joana Angélica se intensificaram os conflitos aqui no Brasil na luta pela independência, né? Que só foi se concretizar, a história diz no dia 7 de setembro, mas para nós baianos tudo se concretizou, a independência do Brasil foi no dia 2 de julho de 1923, porque Dom Pedro proclamou a independência, mas as tropas portuguesas se uniram aqui na Bahia e não queriam dar a independência ao povo baiano. E o povo baiano foi se organizando cada vez mais, e aí eles pediam muito já nessa luta, a intercessão de Madre Joana Angélica. Até que no dia 2 de julho de 1923 foram expulsos da Bahia todas as tropas portuguesas. Então, para nós, há até um erro na história, porque o Brasil só ficou totalmente independente em 2 de julho de 1923. Padre Aderbal, quero pedir que o Senhor agora nos dê a bênção desse lugar tão maravilhoso, onde uma santa, não é, veio a entregar a sua vida. Quero pedir que o Senhor estenda as suas mãos e traga a bênção para todo o Brasil e para todos nós agora. Recebemos com muito carinho. Ok, então estou justamente aqui diante do túmulo de Madre Joana Angélica, né, que fica nesta igreja onde ela foi martirizada, um lugar bastante visitado. Há 32 anos eu estou nessa paróquia e é um dos locais mais visitados pelo povo baiano. E aqui eles vão relatando as suas graças, não é? Então eu quero neste momento, contando com a intercessão de Madre Joana Angélica, diante da presença de Jesus sacramentado no altar central desta igreja, quero pedir ao Senhor
que neste momento derrame a sua bênção sobre toda a humanidade. Suscite em todos os corações o desejo de paz e nos faça cada vez mais unidos na oração, unidos no pedido do Santo Padre de jejum e oração pela paz no mundo. E que essa bênção desça sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, sobre toda a nossa equipe Evangelizar. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Aderbal, unidos na evangelização, profetizando os grandes testemunhos de homens e mulheres que fizeram o melhor aqui no Brasil. Fique na paz. Deus abençoe o nosso Padre Aderbal e o mantenha cada vez mais na missão conosco. Quiséramos nós que perseguições e circunstâncias desse tipo estivessem presas lá 200 anos atrás. A súplica pela paz continua e até mesmo nos dias de hoje sabemos que pouco mudou e por isso pedimos que venha o Senhor trazer um novo tempo para o mundo inteiro e que venha Madre Joana, a quem trazemos a intenção pessoal de estar no céu, venha rezar e suplicar por cada um de nós.